Então, segundo o levantamento feito pelo Estadão, o governo Lula deu cargos a pelo menos 109 candidatos derrotados nas eleições do ano passado. Essa pesquisa detectou políticos compostos no atual governo que disputaram o pleito em 2022 por 14 partidos diferentes em 26 estados. A maioria dos nomeados identificados são homens. Também são mais comuns os que se declaram brancos, somando 67 dos 109, enquanto 18 se declararam pretos, 15 pardos e 9 indígenas. O único estado que não teve nenhum candidato mapeado pela pesquisa, foi o Espírito Santo. O levantamento mostra que a maior parte das nomeações foi de políticos do PT e do PSB, partidos do presidente Lula e do vice-presidente Geraldo Alckmin, respectivamente. Vamos girar com os nossos comentaristas. Tiago Pavinato, o que esses números apontam para a gente? Isso é normal? Faz parte? Já era esperado? Eu não sei se isso é normal, mas para o PT você tem que empregar e você tem que empregar companheirada. Então, para isso, você aumenta o número de ministérios de 24 para 37. Você volta a querer estatizar coisas, você barra privatizações que estão em andamento, você quer criar mais secretarias, você cria conselhos, você cria absolutamente tudo. Você enche o Estado porque você tem que enfiar os companheiros ali. E, claro, de preferência, os companheiros que trabalharam nas eleições, o presidente e para o vice. Agora, isso não sou eu que tenho que dizer, mas quem teria que estar revoltado com essa notícia era a Educafro, era a Érica Hilton, era Jean Willis, era todo mundo da diversidade. Porque para subir a rampinha no dia 1º de janeiro, foi lá, parecia o clipe do We Are The World. Cada um representando uma pessoa, um nicho de diversidade, e todo mundo subiu junto e foi lá o cachorrinho, eu não lembro o nome do cachorrinho, Malavita, Baleia, eu não lembro, Resistência. Vira-lata Resistência. Boa memória. Exatamente. O Resistência foi tudo muito bonito, e todo mundo falou todes, e todo mundo fez o L, e fez aquele mar vermelho. Agora, quando você olha esta lista e vê que a maioria é do sexo masculino, que a maioria é branca, que a maioria deve ser o quê? 99% heterossexual, heteronormativa, machista, opressor, patriarcal. Então, quem votou no Lula tem que se arder com isso. Primeiro, com o cabide de emprego. Segundo, cadê a diversidade aí? Cadê a diversidade? Não, o Itamaraty. Os cargos de embaixador foram realinhados. Não tinha quase mulher ali. Aliás, o percentual de mulheres em altos cargos no Itamaraty continuou igualzinho, sem tirar nem pô, ao do governo misógino do Jair Bolsonaro, fascista. Não mudou, não aumentou uma mulher, não aumentou um preto, não aumentou, não teve um indígena, nada. Nada. E dizem que a primeira-dama dá pitaco em todas as decisões. Vejam a queda de braço que está entre Janja e Paulo Pimenta, porque Janja quer enfiá-lo na Secom e Paulo Pimenta na semana passada falou aqui não jamelão. Então, meus queridos, a diversidade agora que se arda. Vão cobrar explicações desse homem democrático. Aliás, a primeira-ministra a rodar é o quê? Mulher. Tudo bem que é uma mulher com misoginia internalizada, heteronormativa, patriarcal, porque é uma Daniela do homem, Daniela do Vaguinho. Não era a Daniela da Robertona. Então, acho que aí passou sem mais problemas. Mas agora a gente tem que olhar isso aí, pô. É um governo plural. Mas a cegueira do fanatismo não permite
que se veja o óbvio. E mesmo que não tivesse problema nenhum, né? São pessoas como quaisquer outras. Eu não tenho preconceito, pode ser preto, branco, mais branco. O que importa é a competência. Agora, esse sim é o problema. Esses 109 derrotados devem ser o purê da eficiência. Pois é, na esteira do que disse o Pavinato, viu, Roberto Mota? Uma pessoa escreveu um negócio muito curioso aqui. Governo prega uma coisa e faz outra. Enquanto isso, o Estado fica inchado e ineficiente. E daí a importância da gente, quando comenta os acontecimentos aqui, chamar atenção para as ideias que estão por trás. Porque se o que está por trás de um projeto de Estado de governo é uma ideia nefasta, errada, que nunca deu certo, a chance desse projeto dar certo é zero. A gente não precisa ficar perdendo tempo falando dos detalhes do projeto, da ideia. Basta a gente identificar as ideias que estão por trás delas. Aqui tem um exemplo ótimo. Tá? A maioria dos políticos brasileiros sempre viu o Estado como parte do seu patrimônio. É o patrimonialismo. Isso é uma tradição brasileira, que, na minha opinião, começou a ser questionada de uma forma mais veemente e eficiente depois que surgiram as redes sociais. Agora, coisas que eles faziam e a gente nunca ficava sabendo, a gente fica sabendo em questão de segundos. A gente recebe o vídeo, não tem como eles se esconderem. Agora, tem uma outra razão também, uma coisa que eu experimentei nas minhas 2 candidaturas. Tem muita gente ligada a esse meio político que não tem uma profissão de verdade. São pessoas que nunca tiveram emprego, com carteira assinada, salário no final do mês, uma coisa para entregar. Eles pulam de galho em galho dentro do governo. Uma hora é um carguinho numa estatal, depois vai ser assessor de um deputado, depois passa por um outro carguinho em algum outro lugar. É muita gente que vive dessa forma. Para essa turma, ideias, projetos, propósito, até ideologia, são coisas secundárias. Que diferença faz se quem está no poder é o PL, é o PT ou o PCdoB? Contanto que eu tenha o meu carguinho lá garantido, tá tudo certo. Eu tenho um monte de colega de faculdade que é assim, estadista. É um bando de parasita que vive tendo o Estado como hospedeiro. Você pensa, tá lá, estou em Santa Rita do Passa Quatro, no gabinete do secretário do encanamento e por aí vai. De 2 em 2 anos eles estão em um canto do Brasil. Parece jogo de Carmen Sandiego, é incrível. Pois é, tem gente que nunca fica desempregado e só cai para cima, né? Enquanto isso, os cofres do governo acabam sofrendo, não importa qual seja a unidade da federação, né? Agora, Beraldo, também queremos ouvi-lo e entender um pouco como você pensa esse assunto. O governo agraciar os derrotados nas eleições do ano passado tem também um objetivo para as próximas eleições? Bom, tem o objetivo das próximas eleições, sem dúvida alguma. Essas pessoas desempenharam um papel, não só nas suas próprias candidaturas, mas um papel importante na eleição do vencedor, no caso Lula. Então, ele reconhece esse apoio que recebeu e retribui de uma forma que a conta fique para nós pagarmos. E aí a gente olha esse número de 109 derrotados que foram acomodados, e bom seria, ou menos pior seria, se fossem apenas 109. Mas cada um destes 109 fez uma campanha em que precisou do apoio de várias outras pessoas, que prometeu emprego e apoio para várias outras pessoas que fizeram campanha não apenas para ele, mas também para o Lula e os candidatos do PT. Então, cada um desses certamente está numa posição que vão indicar mais ou menos pessoas, mas a gente pode multiplicar esse número por 10,
se não por mais, de pessoas que ficam ali parasitando, como diz o Pavinato, o Estado, e aí recebem dinheiro neste intervalo entre uma eleição e outra e chegarão às próximas eleições com o bolso cheio pago por nós para atuarem de novo em favor destes candidatos. Essa dinâmica eleitoral, essa dinâmica política, essa dinâmica do favor, essa dinâmica dessas figuras que ficam aí se alimentando desses carguinhos, isso é um horror para a política brasileira. Isso é um dos elementos que precisa cessar para que a gente tenha uma mínima perspectiva de ver o Brasil encontrando o rumo certo. Porque enquanto a dinâmica for essa, você divide a conta dos seus apoiadores pelo bolso dos 200 milhões de brasileiros e esta turma é que financia o trabalho que vai muitas vezes contra o que essa própria população acredita. Então, realmente fica aí, os números estão colocados, não há um questionamento feito em relação à competência, em relação ao preparo, em relação às entregas que são feitas por essas pessoas. Parece que se convencionou a aceitar este tipo de situação, que na minha ótica é inaceitável. Pois é. Não, o Mota quer falar. Só queria fazer uma observação, Beraldo, que isso independe de ideologia. Eu fui candidato em 2018 e eu vi muita gente subindo no palanque, defendendo um Estado menor, menos impostos. Esse absurdo todo foi eleito no dia 1º de janeiro de 2019, estava nas filas dos cargos. Eu vi com esses olhos que até há de comer. Então, eu acho que uma das grandes batalhas que a gente tem pela frente não é só, evidentemente, a questão das ideias erradas da esquerda, mas também dessa pseudo-direita, né, que se diz adepta de um Estado menor, mas que na hora de pegar a sua boquinha e o seu carguinho, está lá na fila, né? Pois é, Zé Maria, vamos repercutir com todas as pessoas, inclusive um bom contingente acabou de chegar das emissoras de rádio da Jovem Pan em todo o Brasil. Estamos tratando dos cargos que estão sendo distribuídos para candidatos derrotados nas eleições do ano passado. 109 irão trabalhar na administração federal. Zé, isso é algo que acontece em todo início de mandato? Isso ajuda ou atrapalha? São pessoas que devem comer na mão do governo, mas também eles têm preparo, tecnicidade para atender aquilo que se espera? É aí que mora a diferença, né? O governo atual não está olhando a competência e exatamente a ligação da pessoa com o setor. Eu vejo isso aí em muitos casos aqui. Eu me lembro de uma história aqui, Daniel, de um deputado do Rio Grande do Sul que assumiu o mandato e ele tinha que nomear o deputado quando chega, ele tem livre provimento para 70 assessores. E aí o que ele faz? Ele nomeia, né, alguns assessores, a maioria lá no estado, em cada município, e deixa aqui cerca de 6 assessores, os gabinetes aqui em Brasília. E aí ele não conhecia ninguém, né? Olhou os currículos e chegou lá um anão. Aí ele gostou do currículo do anão e falou com ele: olha, eu gostei muito da sua atitude, do seu jeito, vou viajar, vou voltar para o meu estado e você nomeia aí esses outros 6 para você administrar o gabinete. Quando ele voltou do estado, o gabinete dele tinha 7 anões. É real essa história. 7 anões. E ele substituiu um ou outro. Mas por quê? Porque o anão conhece anão, né? E era assim, e aí ele foi chamar os amigos. Por que eu estou contando essa história? Não é piada não, né, Zé? Você viu que o que aconteceu com o Léo Lins, por contar piada. É verdade isso aí. É verdade esse bilhete. Não é verdade, não é piada não. O deputado aí, quem é? O Branca de Neve, não vai me dizer isso. É o Pompeu de Matos, do Rio Grande do Sul. E aí o que aconteceu? O que acontece?
Quando o Jair Bolsonaro assumiu, ele colocou em cargos aqui estratégicos militares da reserva, pessoas treinadas, que estudam, que sabem, fizeram uma boa gestão. Eu tenho notícia de gestões aqui nos ministérios, no segundo escalão do ministério, super bem, que os militares exigiam, inclusive dos servidores públicos, postura, essa história de se apresentar bem, fazer barba, usar terno para atender o público, que é o patrão, e estabelecer um outro nível ali no segundo escalão, né? As chefias de militares. E aí todo mundo reclamou. E agora eu vejo secretário o Vadir Damus, secretário de Defesa do Consumidor, o outro saiu perdeu lá Uberlândia, a prefeitura veio para cá, para o gabinete para ser assessor, e enfim, é a realidade. Nós estamos vendo os derrotados em eleições com empregos exatamente nesta área aí do segundo escalão do Ministério. E o que há de diferente, todos colocam os seus, são cargos de confiança. O que há de diferente é esta inabilidade de montar o governo, ou seja, não colocar a pessoa certa com afinidade para aquele setor. E isso atrapalha e muito o serviço público. Mas só para fazer observação aqui, o mais curioso é que qualquer coisa serve. Eu não vou citar exemplo, não vou citar o nome, mas tem um deputado aqui do Rio de Janeiro que era famoso pela atuação nas áreas de direitos humanos, de segurança pública, né? Uma atuação bastante radical, de denúncias contra a polícia. E aí surgiu uma boquinha para ele numa área que não tem nada a ver, da qual ele não entende nada, mas é presidente de uma empresa, né, estatal. Não demorou 5 segundos, o cara estava lá, virou especialista numa outra área que não tem absolutamente nada a ver com toda a carreira dele. Ele esqueceu tudo. A defesa do consumidor também, viu? A defesa do consumidor também está nas mãos de um carioca que perdeu a eleição. Bom, o Banco de Desenvolvimento do BRICS está na mão de uma senhora que faliu uma loja de R$1,99. Ganhou, Pavinato, você ganha. Mas, ô Mota, tem um detalhe curioso nessa sua história. É que a chefe dessa figura da esquerda era acusada de estar ligada justamente aos grupos que esse sujeito combatia. Sequer há convicção nas suas próprias crenças e nas bandeiras que o fizeram aí ter tanta relevância no ambiente político eleitoral. Pois como dizia o Marx. E muitos querem fazer turismo, né? Pronto, o Zé já deu a dica aí.